Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre coronavírus e o yoga e o que o yoga tem a contribuir, mas é preciso entender algumas coisas. Então, segue até o final porque eu tenho informações importantes. Meu nome é Vitor e aqui estamos na rodoviária de São Paulo, um local de aglomeração. Estamos aqui mostrando que está vazio já alguns dos efeitos das últimas notícias relacionadas ao vírus. Então eu quero passar algumas informações para vocês. Uma das informações, e aqui eu vou falar como economista, é a questão da contaminação. Se fala muito sobre os dados relacionados à mortalidade do vírus. A questão é que o dado sobre mortalidade é um dado que não traz o cenário todo e o motivo dos impactos de segurança. Vamos lá que eu explico isso para você. A mortalidade ela atinge uma determinada faixa etária em número elevado, as pessoas acima de 60 a 70 anos. A grande questão é que o vírus, depois de feita a contaminação, ele então necessita, para aquelas pessoas que têm alguma outro tipo de doença, essas pessoas precisam de apoio hospitalar, vão precisar de observação para a sua recuperação. Como você pega e atinge essa faixa etária e você não tem leitos hospitalares para o atendimento deste grupo? Então a grande questão não é a mortalidade ou o número de pessoas, porque se você, em termos gerais da população, mas sim que você não tem leitos hospitalares suficientes para acompanhar um processo de disseminação do vírus. Então, para isso, é preciso que você faça uma contenção da expansão do vírus. Então, um exemplo típico é, dois exemplos que a gente pode utilizar. A China conseguiu construir hospitais em 10 dias para o atendimento desses leitos. Não existem outros países que tenham essa estrutura de construção hospitalar numa velocidade dessa. E hoje a China já tem então o recrudescimento da doença, os casos estão diminuindo, o vírus e a contaminação está diminuindo. Já a Itália passa por exatamente esse problema, UTIs lotadas e não há como atender a população que está hoje precisando de atendimento naquela faixa etária de maior risco. Então os países estão na tentativa de impedir o alastrar o vírus por causa do tamanho da rede hospitalar, eles estão tentando conter o avanço do vírus, impedindo que o vírus se espalhe. Como? Aglomerações, locais de grande circulação, proibindo jogos de futebol, jogos de basquete, as atividades esportivas e todas as outras atividades. Então vamos ter consequências disso, várias atividades, a fronteira, voos da Europa para os Estados Unidos sendo bloqueados e coisas desse tipo. A Argentina já não está emitindo mais vistos, Índia não está emitindo mais vistos, Irã pedindo ajuda para o FMI e várias outras medidas neste momento estão sendo tomadas. O governo brasileiro está tomando medidas de acordo com a condição, respeitando a condição de cada estado e também de olho nas medidas tomadas internacionalmente para que sejam espelhadas de acordo com a possibilidade e de acordo com o avanço no Brasil. Se calcula hoje em torno de 70 pessoas contaminadas, estamos falando aqui na quinta-feira ainda, Quinta-feira, dia 12 de março. Então, em relação ao yoga, o que é importante? As práticas de yoga trabalham diretamente na questão respiratória. A questão respiratória, síndromes respiratórias, são os grandes pontos de foco do sistema de saúde, porque é por onde o vírus ataca. O yoga é uma das atividades que mais trabalha o processo de saúde e manutenção do sistema respiratório. Então, a prática de yoga tem muito a colaborar, principalmente na faixa etária em risco. Portanto, procedimentos como Nauli, as limpezas respiratórias, a prática de purificação e, sobretudo, a alimentação sem muco facilita esse processo respiratório, deixando ele mais saudável e deixando com que a pessoa possa ter uma condição de evitar a sobrevivência, a sustentação do vírus nela. Veja, o vírus, a contaminação, ele se dá em organismos mais frágeis. O vírus em organismos mais saudáveis, ele é combatido pelo próprio sistema. Então, para isso,
é importante trabalhar esse sistema mais saudável. Ou seja, um sistema antivírus. Como é que eu faço para trabalhar um sistema imunológico que seja um sistema antivírus? O yoga tem muito a contribuir, os professores de yoga têm muito a contribuir com isso, porque eles podem sim trabalhar no processo de defesa do organismo dos seus alunos, dos pacientes, né? Na prevenção desse tipo de processo. Então é uma prevenção, uma contenção do vírus, de que forma? Com sistemas imunológicos mais saudáveis, né? A propagação na Europa se dá muito por causa do inverno, final de inverno, e o que acontece? Sistemas imunológicos frágeis. Chega a uma determinada idade, a sustentação de um sistema imunológico muito saudável é mais difícil, precisa mais trabalho, mas isso é possível se fazer através da prática de yoga e auxiliar dentro desse processo que está acontecendo, tá bom? Fica de olho nos vídeos, segue o canal, que você vai ter todas essas informações necessárias para que isso possa ser alcançado aí por você, tá bom? Grande abraço, até mais!